E o do povo da Endurbe, hein? Entrou metade agora, quarta-feira. E parece que o que faltava para inteirar, como diz Ednei Pereira, se fartar nós inteira, inteirado o ordenado do povo aí da Endurbe, Alexandre Colim. Pois não, Rodrigo, caiu, pingou na conta, foi efetuado o pagamento então dessa parcela restante, né? E para explicar essa engenharia financeira que teve que ser feita para que os trabalhadores da Endurbe pudessem receber nessa sexta-feira, 2 dias depois, né, de quando caiu ali o primeiro pagamento, é o presidente da empresa municipal, Everson Demarque. Everson, é a pergunta que se faz, não há uma outra maneira. Né, já é sabido que as contas da Endurbe estão bem combalidas nesse momento. Como é que teve que fazer para poder honrar esse compromisso, né, 2 dias depois da primeira parcela, agora já veio a segunda. Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde. Com relação à receita, né, a gente depende da receita de produção. Entrou dinheiro? Então. Entrou dinheiro e a gente foi, conforme foi entrando para a empresa, a gente foi dividindo para não prejudicar o funcionário também e atender um pouco subsidiar ele com algum recurso aí para... E agora, na data de ontem, entrou mais um recurso, deu para completar a parte líquida da folha e a gente conseguiu fazer hoje o pagamento da segunda parcela. Na prática é um dinheiro que vem da prefeitura, Everson? 90% do recurso da Endurbe hoje é da prefeitura, né? A gente tem algumas taxas aqui do terminal rodoviário, mas é tudo da prefeitura. Por conta da paralisação, a maior receita é da coleta e foi justamente o que nós paramos a produção. Então houve esse atraso por conta dessa paralisação, mas nós conseguimos ajustar agora e vamos correr agora contra o tempo aí para chegar no final do mês seguinte e garantir aí tentar garantir o pagamento em dia. Ou seja, nesse momento os vencimentos todos honrados de todos os servidores da Endurbe. Todos os servidores da Endurbe estão recebendo. Houve algum atraso com relação aos servidores que têm portabilidade em outro banco, mas até o final da tarde já deve cair todo esse recurso. O Everson, é sabido, né? O bauruense sabe que a situação da Endurbe hoje é muito complicada. Te dei um número, falei de aproximadamente 50 milhões, você tem uma outra posição, até porque tem um valor ali que não seria somado à dívida corrente, digamos assim, mas assim, estaria em torno desse valor, um pouco mais, um pouco menos. Como trabalhar isso? Como equacionar uma situação dessa que, evidentemente, acaba precarizando os próprios serviços da Endurbe? Nós estamos correndo atrás de arrumar a arrecadação, arrumar a receita, aumentar a produção. Essa paralisação trouxe em torno de 1.200.000 de prejuízo para a empresa, então nós não contávamos com isso, vamos ter que correr também atrás desse prejuízo. E ações de contingenciamento de despesa e aumento de arrecadação. E a gente vai tentar ver se fecha essa conta aí até o final do ano. Nós temos aí já que começar a guardar recursos também para 13º. Né? Então, não dá para parar, não dá para atrasar nenhuma ação, senão isso vai refletir no final do exercício. Você é técnico, economista, né, por formação, professor universitário, está no banco acadêmico e está com essa bucha, digamos assim, que é a empresa municipal. Evidentemente que muito ao longo do tempo se falou da questão dos cargos, etc., muito comissionamento, a questão política ou a ingerência aqui na Endurbe. E aí agora vem você com um perfil técnico para colocar ordem na casa. Passa fundamentalmente por uma reeducação, inclusive no quadro de funcionários, Everson? Eu acho que a reestruturação da empresa ela tem que partir porque ela tem que ser atualizada, né? Então você tem que ter pessoas que cuidam da parte de custo, da própria produção, inovação, novas tecnologias na produção, que é justamente isso que os nossos concorrentes, principalmente na área da coleta, eles têm, né? Então eles têm essa atualização, essa modernização da máquina e a empresa tem que passar também por isso. Bom, a respeito da questão da tonelada paga pela prefeitura, hoje está na casa dos R$201. A prefeitura, como divulgado, 259 está pagando para a empresa terceirizada. Evidentemente que já está se preparando aí, Everson, um realinhamento de preço, alguma coisa que pelo menos se aproximasse desse valor pago hoje pela prefeitura para a empresa terceirizada. Sim, nós temos um pedido na prefeitura, que está em análise, finalizando a análise jurídica, pedindo o reequilíbrio em relação ao aumento de combustível que nós tivemos lá atrás e também de pedágios. Isso levaria o preço para R$225 a tonelada. Além, a gente precisa finalizar esse processo, né, e dar entrada num novo processo pedindo que esse contrato seja finalizado
e inicie um novo contrato com esses preços agora que foram apresentados por essas empresas e ver se a gente consegue melhorar de fato o preço de mercado, né? Porque está bem abaixo do preço de mercado que está sendo pago para a Endurbe. Enfim, é possível uma readequação, o que traria, de repente, um pouco mais de folga, mais recursos entrando no caixa da Endurbe, né? Sim, isso aí traz uma folga para a gente consegue, pelo menos num primeiro momento, acertar os fornecedores, né? Pagar esses fornecedores que estão em atraso e num segundo momento usar esse recurso para investir em novos caminhões, em outras tecnologias aí que a gente possa buscar. Qual a dívida com os fornecedores hoje? Gira em torno de 7 milhões. Mais 15 milhões de impostos que a gente tem que parcelar. Se somar o déficit do ano passado, mais o déficit desse ano, aí a gente poderia chegar perto ali de uns 30, 40 milhões, de repente chegando nos 50, com aquela questão orçamentária que você apontou ainda há pouco, estaria mais ou menos nessa faixa, né? Sim, o valor? Na parte financeira, mais ou menos uns 30 milhões. Tá. Nessa entrando aí o provisionamento de férias, 13º, em torno de 30 milhões. Ok, Everson Demarque falando ao vivo conosco aqui no Balanço Geral. Rodrigo é um pepino, mas ele é técnico, funcionário de carreira, economista, ninguém melhor do que ele para colocar ordem na casa, nas combalidas finanças da Endurbe. É assim que se espera, mas a boa notícia aí é ao lado cheio do copo, os funcionários, servidores públicos, né, da Endurbe receberam então a segunda parcela nessa sexta-feira. Algum atraso deve acontecer, mas até o final do dia a promessa é de que todo mundo tenha direito ao pagamento do mês, viu, Rodrigo?